Boa tarde, amigos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse engodo que é o feminismo, né? Que não defende as mulheres. O feminismo é uma ideologia anticristã, né? Ela nunca trouxe na história benefício nenhum para as mulheres. Eu vou destruir o feminismo aqui nesse vídeo. Primeiramente, se uma dessas historiadoras feministas elas fossem honestas intelectualmente falando, elas reconheceriam que o cristianismo fez muito mais que qualquer grupo feminista junto. Por quê? Porque na época anterior ao cristianismo, as mulheres elas não tinham proteção nenhuma, elas simplesmente, os maridos as abandonavam. A própria lei de Moisés, um homem poderia simplesmente dar carta de divórcio para uma mulher por qualquer motivo, e a mulher ficava jogada, ela não tinha, e ficando jogada ela não tinha nenhum sustento, ela acabava muitas vezes tendo que até se prostituir, né, para se sustentar, porque ela ficava com má fama perante a sociedade. Jesus Cristo, ele trouxe a proibição do divórcio só em casos excepcionais, né? É permitido o divórcio, ou seja, deu toda uma proteção à mulher. Jesus Cristo não só trouxe o casamento, né, a questão do divórcio como proteção para a mulher e trazendo uma segurança, como ele falou que todo aquele que olhar para uma outra mulher com desejo já está cometendo adultério. Vejam que esses instintos masculinos, né, de desejar outra mulher, muitos homens possuem esses instintos. Isso aí, o cristianismo veio ajudar as mulheres. Então, as mulheres, depois disso, elas tiveram toda uma proteção. Isso sem falar no fato de Jesus ter uma das seguidoras, uma mulher chamada Maria Madalena. O cristianismo exaltar as mulheres através da Nossa Senhora, da Virgem Maria, como exemplo de mulher, né? E várias doutoras, Santa Teresa d'Ávila e várias mulheres importantes na história do cristianismo. Mas o movimento feminista é um movimento ideológico. Ele deturpa toda a história. Por exemplo, a questão do voto das sufragistas, isto aí é outra mentira das feministas. Para começo de conversa, nem todas as mulheres eram favoráveis ao voto. Uma grande maioria, em muitos estados, nos Estados Unidos, eram contrárias ao voto pelo simples fato que voto causava um dever político de ir à guerra também. Então as mulheres não queriam se envolver com questões políticas, né? E o voto, ele surgiu de um republicano, de sua mulher. O movimento das mulheres, ele se reuniu dentro da igreja, aos olhares dos bispos católicos, ou seja, foi dentro do seio da igreja, né? Dentro do seio da igreja, com a permissividade. Inclusive a Simone de Beauvoir reconheceu que tudo que a mulher tem foi graças, claro, à própria evolução da história, à concessão dos maridos, né? Foi isso, foi a própria evolução da história e a concessão de maridos e da igreja, porque a história é uma evolução. O que o feminismo faz? Ele pega e coopta essas conquistas como se fossem conquistas do movimento feminista, e não de mulheres da sociedade e com participação do meio religioso. Vejam que é uma deturpação da história. As mulheres, muitas delas não queriam voto.
Por quê? Porque a mulher, na verdade, ela não era oprimida, ela era privilegiada e até mimada. A mulher não ia à guerra, não participava de movimentos políticos, da vida pública, perdão, não participava da vida pública, como os homens tinham obrigação, e ela não tinha obrigação milenar, como tem um homem, de sustentar a sua família. A mulher, ela tinha o direito de trabalhar. O homem tinha a obrigação, o dever, inclusive de sustentar a sua prole. É por isso, daí que vem a autoridade do homem. Mas as feministas, elas deturpam tudo isso. Tudo é questão de o que elas conseguiram para a mulher. Na verdade, elas conseguiram, como Olavo de Carvalho bem citou, o dever de trabalhar. Agora, o homem não tem mais obrigação. Ele pode simplesmente, agora tu vai ficar em casa e a mulher dele sustentar ele. Em igualdade. Isso as mulheres perderam para sempre. Essa faculdade entre trabalhar ou não. Né? E a questão do trabalho, a própria questão da conquista do trabalho, por que as mulheres trabalharam? Também não foi por causa dos movimentos feministas, foi tudo por causa das guerras, das calamidades sociais que empurraram as mulheres para o trabalho. A necessidade, enquanto os maridos iam para a guerra, as mulheres sustentavam a sua casa. Vejam que a história mesmo é uma roda que ela evolui, que ela mesma, os pensamentos mudam. Não precisou de nenhum movimento feminista. A Margaret Thatcher nunca precisou de um movimento feminista para mostrar seu valor. O movimento feminista, então, é uma fábrica de engodos. E a principal, desde o início, né, da primeira onda feminista, o principal objetivo do movimento feminista é deturpar a palavra de Deus, destruir as bases cristãs, trazer uma falsa igualdade entre homem e mulher. Deus não criou o homem e mulher iguais, criou-os diferentes, com suas atribuições, com suas características e atributos. Essas feministas radicais, trazendo esse conceito de que a maternidade é uma opressão. Olha, vejam só, a maternidade é uma opressão e que o aborto é um direito da mulher. Todos esses conceitos contrários à palavra de Deus, né? Com esses pensamentos equivocados, trouxeram todo o divórcio, a destruição das famílias, né? Que hoje nós temos filhos, famílias desestruturadas, crianças jogadas às drogas, jogadas ao abandono. Tudo porque o feminismo é uma ideologia anticristã. Ela tira a maternidade, a importância da maternidade, a importância do ser feminino. Olha só, quer transformar as mulheres em homens, em seres masculinos. Aí está a maldade da ideologia de gênero, que é outra ideologia anticristã, que nega a realidade dos sexos. Então, a ideologia de gênero é uma ideologia demoníaca. O feminismo é uma ideologia demoníaca, sem sombra de dúvidas, que visa destruir a maternidade, destruir a sacralidade da vida intrauterina, com argumentos absurdos, em nome de uma libertação. As mulheres não estão se libertando disso, elas estão se escravizando, e pior, estão sendo usadas como massa de manobra de políticos, de propaganda progressista, que no fim das contas não vai trazer a liberdade, não vai trazer a felicidade, não vai trazer a verdadeira felicidade das mulheres, que é seguir a palavra de Deus, que é seguir os caminhos, que a palavra de Deus é o certo, é a verdade.
E é o bem para o ser humano, o bem para as famílias. O diabo, na verdade, tempos atrás eu assisti um sermão do padre, o diabo, ele nunca vai falar para tu adorar ele. Não, ele vai fazer com que tu desvie da palavra de Deus. Ele vai te tentar, ele vai dizer para ti, não, eu vou te libertar. Ele está te trazendo uma falsa liberdade. Ele vai te libertar, ele vai te trazer uma escravidão muito maior. Ele não vai te libertar. Ele vai te trazer uma escravidão muito maior. A escravidão dos vícios, a escravidão das drogas, a depressão, os problemas psicológicos, os divórcios, que o divórcio é uma coisa ruim, é um problema. Não é como diz a Ana Carolina Campagnolo, você já viu alguma festa de divórcio? Não, é algo ruim. É algo ruim principalmente para as crianças. Né? Mas o diabo, ele inverteu tanto, ele colocou tanto ódio, tantas ideias equivocadas na cabeça das pessoas, que muitas vezes o divórcio é uma saída, porque a pessoa está completamente errada no caminho, né? Está cometendo aí, as mulheres, em nome de uma falsa liberdade, elas estão se igualando nos baixos instintos dos homens, estão traindo, estão cometendo adultério, abortos, indo contra a sua própria natureza, se igualando no que há de pior com os homens. Então, meus amigos, eu espero que nesse vídeo tenha ficado claro o quanto o feminismo é prejudicial e maléfico para as mulheres, e quanto ele deturpa a história. Muito obrigado.